Os Estados Unidos anunciaram a maior venda de armas da sua história para a ilha de Taiwan, 11,1 bilhões de dólares. Isso ainda aguarda aprovação do Congresso, mas é esperado que isso seja aprovado. Afinal de contas, o apoio bipartidário, quer dizer, tanto de democratas quanto de republicanos, para a questão de Taiwan é muito forte. São 8 tipos de equipamentos, incluindo aí Javelins, armas antitanque e antiblindado que foram cruciais nos primeiros dias da guerra da Ucrânia, e as artilharias HIMARS, também cruciais em dados momentos na guerra da Ucrânia. Essa, uma considerada aí por Taiwan e pela maioria dos planejadores militares do mundo como uma artilharia indispensável. Isso é só parte do que vem à tona com essa imensa, então, autorização que deve vir nos próximos dias por parte dos Estados Unidos. Vale a pena acrescentar que não tem confirmação pública disso, mas é dito até que a medida vem depois de uma costura, com a presença do ministro das Relações Exteriores de Taiwan em Washington, dias atrás. Aqui a gente tem a nota de agradecimento que vem de Taiwan. A representante Karen Guo disse, aspas, diante de desafios de segurança regional cada vez mais severos, Taiwan aumentará os gastos com defesa, conforme definido pela OTAN. Claro, Taiwan não faz parte da OTAN, afinal de contas, a aliança, ou melhor dizendo, a organização do Tratado do Atlântico Norte fica na Europa, não na Ásia, Atlântico Norte, mas fica aí também essa questão onde Taiwan já falou reiteradamente de que deve seguir as recomendações de aumento do PIB. Segue a nota falando que vai seguir para mais de 3% do PIB só no próximo ano e pretende que esse número atinja os 5% recomendados pela OTAN aos membros até 2030. Ela também observou que o governo propôs anteriormente um orçamento especial para melhorar a defesa, a resiliência e as capacidades assimétricas. Capacidades assimétricas. Guardem essa, uma palavra importante, já que Taiwan frequentemente é alvo de campanhas militares que não são cinéticas, não são uma guerra no sentido tradicional, mas guerra por mídia, guerra pelo judiciário e outras formas de tentar combater o adversário por parte do Partido Comunista Chinês. Se ela falou que isso vem em meio a um pacote de gastos, ela não está errada nisso daí. A gente tem aqui a reportagem da Reuters de quando a coisa foi confirmada. Devemos ter. Não, aí está então, a gente fica com o pronunciamento dela, mas que também aborda isso aí. Tá aí então, 40 milhões. Essa é outra das questões que a gente vai desdobrar também a respeito dos navios que estão se amontoando ali no Estreito de Taiwan. Já vamos chegar lá. Mas se ela falava de um orçamento complementar de defesa, são 40 bilhões em orçamento suplementar para a defesa nos anos adiante em Taiwan. Agora sim, eu passo por essa reportagem e por algumas das outras que eu pedi para a produção. Vamos voltar e a gente vai aí, passo a passo, por algumas das questões que são discutidas. Eu vou passar com vocês por uma série de press releases. Vamos lá então, a gente pode colocar em tela cheia. Isso é só nos últimos dias o que foi divulgado por Taiwan. Vamos lá. Então, aqui são as publicações. Taiwan Today anunciando o pacote de defesa de 40 bilhões. Isso foi ontem, ou melhor dizendo, ainda hoje, por parte do Ministério da Defesa de Taiwan. 40 grupos de aeronaves do Exército de Libertação Popular, PLA, e 8 navios também do Exército Chinês passaram operando perto de Taiwan, detectados até às 6 da manhã. 26 desses 40 aviões atravessaram a linha média e entraram nas zonas de identificação de defesa aérea de Taiwan. Nós monitoramos a situação e respondemos. Ontem, no total, 23 grupos de aeronaves do Exército de Libertação Popular, em vários tipos, foram detectados hoje às 8h30. 14 de 23 passaram da linha média e entraram na zona de identificação de defesa aérea. No dia anterior, 9 grupos de aeronaves do exército chinês e 7 navios operando perto de Taiwan foram detectados. 5 dos 9 aviões ultrapassaram a linha média e entraram na zona de identificação de defesa aérea, e por aí vai, até chegar nesse anúncio aí do trânsito também do porta-aviões chinês Fujian pela região. Esse é o tipo de coisa que acontece dia sim, dia também. Isso foram só os últimos 4 dias, uma breve apuração dessa semana em volta de Taiwan, o que ajuda a gente a entender um pouco mais a respeito de qual é a preocupação. Enquanto isso é um evento cotidiano, agora a gente vem num momento de tensão que não é cotidiana, mas excepcional. Essa é uma reportagem recente da Reuters, agora sim, sobre um acúmulo incomum de navios, talvez o maior já registrado em termos de navios da Guarda Costeira Chinesa patrulhando nas suas proximidades. Isso inclui o Mar do Sul da China, o Mar Amarelo, etc., em toda a região, mas inclui uma concentração de mais de 100 navios que, em dado momento, passaram perto de Taiwan nesse final de ano. Enquanto o Ministério da Defesa taiwanês disse que isso era comum e que essa era a temporada de maiores exercícios do Partido Comunista Chinês, de fato, era uma situação atípica e o nível de alerta foi aumentado naquele momento. Uma reportagem que também traz outros dos desdobramentos em termos da quantidade de navios que se acumulavam por aí.
Isso vem não no vácuo, mas em meio a um tensionamento que não passa só por Taiwan e por China, mas também por Japão. Vamos lembrar que mais cedo, a nova premier japonesa Sanai Takaichi disse que o Japão poderia se envolver caso houvesse um conflito por Taiwan. A resposta foi que o cônsul chinês na cidade de Osaka veio com a declaração de que poderia até cortar a cabeça da premier japonesa por causa do assunto. A crise diplomática azedou e é nesse contexto que vem essa venda. Do lado dos Estados Unidos, isso também mexe com um xadrez mais amplo, tá? Vale a pena a gente fazer um breve resgate histórico. A China foi dividida quando caiu a última das dinastias, a dinastia Qing, em 1911. Basicamente foi dividida em uma série de facções, as duas que emergiram numa imensa guerra civil, que durou até 49, interrompida aí pela Segunda Guerra Mundial, combatendo com o Japão, foi a guerra civil entre o Partido Nacionalista, o Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês. Em uma revolução violenta, com um golpe de Estado e vencendo a Guerra Civil, o Partido Comunista Chinês, tomou Pequim, instalou ali um governo e iniciou a ditadura mais sanguinária da história humana, com aí coisas, segundo R.J. Hamel, na casa de 80 milhões de mortes, apesar de ter estimativas até maiores quanto a isso. Taiwan, por outro lado, acabou governada pelo Kuomintang, o Partido Nacionalista, eventualmente se tornando democrática, apesar de ter sido um regime sob Chiang Kai-shek no início, e isso diferenciou aí dos dois lados do Estreito de Taiwan dois sistemas bastante diferentes de governança. É o mesmo idioma e uma cultura tradicional que os dois compartilham em grande parte. Entretanto, Taiwan tem própria moeda, próprio governo estabelecido, própria constituição, próprio parlamento e por aí vai. Um país que funciona. Mas não é reconhecido pelo Partido Comunista Chinês como um país ou qualquer coisa que o valha, mas sim como uma espécie de província rebelde. A ambiguidade aí fica que todos os países têm que escolher ou reconhecer um ou reconhecer outro. Os Estados Unidos, numa jogada para tentar utilizar a China contra a União Soviética, ali no auge da Guerra Fria, com o presidente Richard Nixon, acabaram reconhecendo Pequim ao invés de Taipei. E daí começou um relacionamento aí com uma série de nuances. No caso, ficou que os Estados Unidos têm uma legislação que reconhece oficialmente o Partido Comunista Chinês e a República Popular da China como a China diplomaticamente, mas ainda assim entendem que Taiwan tem autodeterminação e ainda tem que dar à ilha meios de se defender. Essa é a legislação e isso também ajuda a gente a entender a forma como essas vendas de armas funcionam para Taiwan. Partindo da história para agora, essa venda vem também em um momento onde é muito delicado o cenário no leste da Ásia. Eu até recomendo que você confira a análise que eu fiz anteriormente, foi no Epoch News de segunda, a respeito da estratégia de Trump na América Latina. Não me lembro agora se foi segunda ou terça, creio que foi na segunda-feira. Mas eu desdobrava lá esse assunto e eu falava a respeito do assunto no qual, primeiro, pacificação hemisférica seria a primeira prioridade dos Estados Unidos, então, ter um hemisfério livre do crime organizado, com ação, por exemplo, de China, Rússia, Irã, mais distanciada e incapaz de efetivamente ser uma ameaça, e posteriormente com essa questão e questões como dependência de China nas cadeias fabris, na produção daquilo que a América precisa em massa, e dependência chinesa nas terras raras, hoje assunto tão discutido no noticiário, aí sim poderia ter uma ação mais assertiva. A venda de armas para Taiwan também é, de certa forma, parte desse cenário delicado, onde os Estados Unidos não podem ir para um conflito direto com o Partido Comunista Chinês, nem vice-versa. O tom foi totalmente apaziguador quando Trump e Xi se encontraram em Busan, na Coreia do Sul, coisa de o quê? 2 meses atrás. Tarifas reduzidas e terras raras com menos restrições para exportação. Mas é um cenário no qual fica um jogo de quem conseguir reduzir a dependência do outro primeiro vai ter mais liberdade para ser assertivo na diplomacia. Enquanto essas coisas acontecem, enquanto isso se desdobra, a minha avaliação é que essa venda de armas para Taiwan é também parte de manter o tensionamento na região, de certa forma, manter uma dissuasão com o Partido Comunista Chinês e também manter aí capacidades defensivas dissuasórias para manter a coisa no leste da Ásia em uma certa estagnação diplomática, manter isso, impedir que, o termo que eles usam é mudar o status quo, mas um reforço para impedir uma mudança do status quo, uma eventual invasão de Taiwan, enquanto se busca aí diversificar cadeias produtivas, diversificar a necessidade de terras raras, para no futuro ter mais opções operacionais, mais capacidade de agência em diferentes formas.